Acho que eu já posso começar, né? Então, boa tarde, companheira Rosana, boa tarde, companheira Marta, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Gilene Pinheiro, diretora do CITSELPA e diretora da pasta de combate ao racismo da CUT Bahia, e nós vamos iniciar um debate aqui na página da CUT, no Facebook, para falar sobre direitos humanos, mulheres e raça. Esse debate faz parte de um ciclo de debates que está sendo organizado pela CUT, né, alusivo ao mês do trabalhador, que iniciou na segunda-feira, dia 4, e que tem como tema principal trabalho em meio à pandemia, perspectivas, lutas, desafios para a sociedade. Entre os temas que foram debatidos durante essa semana, nós tivemos a educação, na segunda-feira, na terça-feira nós tivemos o teletrabalho e a juventude, na quarta-feira tivemos um debate sobre alimentação, segurança alimentar, e ontem, também à tarde, mas já no finalzinho da tarde, tivemos o debate sobre direito do trabalho. Todas essas lives foram gravadas e estão disponíveis na página da CUT. Quem não pôde acompanhar, pode acessar essas lives, né, esses vídeos, e acompanhar como é que se desenvolveu esse debate durante a semana. Mas hoje nós vamos falar da realidade de desigualdade social e de pobreza, que vem sendo ampliada pelo Covid-19 frente à o baixo investimento, né, do governo em políticas de combate à própria pandemia. A pandemia é um risco para todos, a gente sabe disso, mas tem efeitos progressivos, né, e efeitos mais desproporcionais, por assim dizer, com certas categorias, né, na questão da saúde, também não só na questão da saúde, mas na questão do meio de subsistência de alguns grupos. E para falar sobre esses temas, a gente convidou a companheira Rosana Fernandes, que é secretária adjunta de combate ao racismo da Nacional da CUT, e a companheira Marta Rodrigues, que é vereadora de Salvador e também presidente do Comitê de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores aqui de Salvador. Rosana. Companheira secretária, seu microfone está fechado. Abra o seu microfone, companheira secretária. Oi, desculpa. Bom, vamos lá, mais uma vez. Boa tarde a todos e todas, a todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando as transmissões, esse debate, as lives da CUT Bahia. É uma honra poder estar com vocês aqui nessa semana de diálogo e de disputa de hegemonia com trabalhadores e trabalhadoras, representando não só a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, mas representando também a CUT, né, a Executiva Nacional da CUT. Então, eu queria muito agradecer pelo convite, parabenizar a CUT Bahia por essa iniciativa desses debates tão importantes para a sociedade brasileira nesse período tão complicado, conjuntural, que a gente vem sofrendo. Então, queria muito parabenizar na figura da Gilene e do Edmilson por essas transmissões, essa semana de diálogo e de debate que a CUT Bahia vem realizando. Para iniciar, falar sobre a questão da pandemia, falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre a situação das mulheres, da população negra, é bem complicado, mas eu vou tentar minimamente expressar algumas opiniões que nós, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, estamos tentando trabalhar nesse último processo. Essa semana nós já tivemos uma reunião criada da direção executiva da CUT, com os ramos, com os estados. Teve uma presença efetiva, muito importante, de companheiros e companheiras da Bahia, ajudando na construção do nosso diálogo da CUT para o próximo período. Então, a gente vem quase que todos os dias tentando fazer uma comunicação, e os estados se juntam com a Nacional pelo menos uma vez por semana para discutir
a política, a vida do trabalhador e da trabalhadora, e como que o movimento sindical tem que se organizar nesse período tão difícil, nesse período de pandemia. Para iniciar mesmo o debate aqui, eu queria que as pessoas pensassem como que o mundo do trabalho ele está no centro dos debates nesse período de pandemia, seja por conta do sistema de saúde, da seguridade social, do sistema de saúde como um todo para os trabalhadores e trabalhadoras, e em referência àqueles trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nessas áreas, e principalmente em outros setores e serviços essenciais, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, seja como que o mundo do trabalho é determinante como uma atividade econômica dos diversos países. Então, o mundo do trabalho, o trabalho como um todo, ele passa a estar no centro das ações e dos olhares do mundo inteiro. Então, isso é super importante para nós que discutimos, para nós que somos sindicalistas, que representamos a classe trabalhadora. Então, acho que a gente precisa partir desse ponto. O mundo do trabalho ele vem passando por uma grande transformação já de um bom tempo, né? A gente pode perceber que vem se alterando com muita facilidade no último período. Os desafios para o movimento sindical de diálogo, de organização da classe trabalhadora, eles vêm aumentando por conta dessa transformação do mundo do trabalho. Mas isso nos faz pensar em alternativas de como organizar a classe trabalhadora, e organizar a classe trabalhadora não é organizar somente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que são representados pelos sindicatos. A gente precisa representar, de fato, a classe trabalhadora, aqueles homens e aquelas mulheres que, em especial, são trabalhadores dos setores mais precarizados. Aqueles que não têm proteção social, aqueles que não têm registro em carteira, que são, na sua grande maioria, a população negra, as mulheres e a juventude. Então, esse processo para nós é super importante. É claro que para nós o mundo ele vai se transformar, o mundo do trabalho também vai se transformar, e talvez a forma de organização sindical à frente não será a mesma. Nós podemos acompanhar que estão acontecendo mudanças significativas no trabalho nesse último período, e aí eu posso citar alguns exemplos aqui. Pessoas que trabalhavam em telemarketing num determinado local, hoje estão trabalhando dentro da sua casa. Pessoas que trabalhavam em escritórios e que hoje estão trabalhando dentro da sua casa. A gente pode discutir aqui, que com certeza a CUT Bahia já fez isso, porque a Gilane já nos informou que teve um debate sobre educação, como que as famílias e o sistema de educação nesse período da pandemia está se organizando, que as professoras, os professores estão dentro da sua casa, mas continuam trabalhando, preparando aula para os alunos, e as famílias dos trabalhadores e trabalhadoras têm que se organizar para que as crianças tenham acesso à educação, consigam manter o seu processo educacional mesmo com essa pandemia. Então, mais uma forma de transformação, e que, de fato, a gente não sabe como é que lá na frente essa dinâmica, essa transformação, essa intensificação vai de fato permanecer na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E quando você tem um conjunto de trabalhadores organizando o seu trabalho dentro das suas casas, você aumenta a sua dificuldade de organizar esses setores. Então, é um momento de que a gente precisa fazer muita reflexão, muito diálogo, muito estudo, e que a gente saia daquela coisa do achômetro, eu acho que vai ser assim daqui a 1, 2, 3 meses, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, e a gente pense e crie alternativas de fato para dialogar com a classe trabalhadora, e mais do que isso, do que dialogar com a classe trabalhadora, é a gente representar aquele conjunto de pessoas que não são representados por conta da nossa estrutura do movimento sindical. A gente precisa representar os negros e negras, a gente precisa representar as mulheres, a gente precisa representar os jovens, que nesse processo da pandemia a gente percebe
que vem ocupando ainda mais postos de trabalhos precarizados. São os jovens que estão sendo contratados nesses aplicativos, sem nenhuma proteção, sem nenhum direito, trabalhando altas horas debaixo do sol, debaixo de chuva, sem nenhuma proteção, não só de social, mas sem proteção de EPIs também. Contra esse vírus, são proteções importantes para a sobrevivência e para a vida da população, em especial para a vida dos jovens trabalhadores do nosso país. Então, é super importante a gente pensar como é que vai ser a vida, e para pensar como é que vai ser a vida e a representação desses trabalhadores, a gente precisa fazer um estudo e deixar o achômetro e a gente entender de fato como é que a gente pode se organizar, como é que a gente pode pensar a vida dos trabalhadores e a representação desses trabalhadores daqui para frente ou pós-pandemia, né? Eu acho que essas transformações não faz abrir essa reflexão muito importante de como é que a gente vai seguir daqui para frente. Outra questão importante falando sobre a pandemia e o mundo do trabalho, é como é que a gente pensa na vida, em especial, das mulheres. E aí fazer um recorte muito importante que, infelizmente, as mulheres, historicamente, estiveram nos postos menos qualificados, e quando a gente faz um recorte racial, os dados são piores. As mulheres são aquele setor que recebe os menores salários, são as mulheres que têm menos proteção social, e nesse período de pandemia, a situação delas ainda piora por conta da jornada dupla, tripla jornada, dos cuidados com as crianças, do cuidado com os idosos, cuidado com a casa, e ainda tem uma outra realidade que a gente vem acompanhando nesse último período, que é o enfrentamento à violência doméstica. A gente sabe que as mulheres vítimas de violência, o número aumentou significativamente depois do isolamento. As mulheres não têm para onde ir. Muitas dessas mulheres que são vítimas de violência, elas não têm coragem de procurar o sistema de saúde por conta de não ter para onde ir, mas mais que isso, é o medo de ser contaminado por conta do coronavírus. E muitas delas, né, com a possibilidade de voltar para casa, contaminar seus filhos, porque moram em espaços pequenos, em residências com muitas pessoas, e que, além de ter o medo de contaminar o restante da família, tem o medo de morrerem sozinhas. Então, isso é algo importante, que são mulheres trabalhadoras, são mulheres que estão numa situação precarizada de muito tempo, e que a gente precisa ter um processo de diálogo e de solidariedade muito grande a essas companheiras. E é isso, quando a gente faz o recorte racial, é muito maior. As vítimas de violência doméstica no país, as vítimas de feminicídio, são mais de 60% quando a gente faz o recorte racial. Então, é muito importante para a gente fazer essa ligação do mundo do trabalho e da pandemia, fazendo esse recorte das mulheres. Falando das mulheres, falando da juventude, mas agora eu queria falar um pouco também sobre a situação da população negra. Talvez esse processo da pandemia, ela seja uma das maiores tragédias humanas para a vida da população negra. Talvez só perdendo para o período da escravidão. E aí a gente pode pensar não somente naquelas pessoas que são contaminadas e que vão morrer por conta da falta de atendimento, por falta de ter direito, né, a respiradores, mas também por conta da segregação familiar que os negros e as negras podem ser submetidos nesse próximo período por conta da pandemia. Então, o número de mortos entre a população negra pode ser muito grande, e a gente tem que ficar muito antenado e ter um processo de solidariedade muito grande. A gente precisa dialogar com esses companheiros e companheiras, construir ações solidárias para que, de fato, essas pessoas tenham o direito de ficar em casa, tenham o direito da não contaminação, que essas pessoas tenham o direito à vida,
porque a população negra, a vida da população negra, ela importa sim, e a gente precisa construir, de fato, ações para que as pessoas permaneçam em casa, os trabalhadores e trabalhadoras permaneçam em casa, e que a gente minimize o máximo possível a vida, os impactos que o Covid-19 pode ter em relação aos trabalhadores negros e negras. Outra questão importante é pensar um pouco sobre quais são os desafios, o tempo já está quase acabando aqui, então, os desafios para nós, trabalhadores e trabalhadoras, para o próximo período. Um deles, é um debate que a gente fez muito forte, muito firme, com a CUT, que a gente está organizando via as frentes, com os movimentos sociais, com o Partido dos Trabalhadores, a Marta vai falar melhor do que eu sobre essa questão, que é o Fora Bolsonaro. Nesse momento, a população precisa de isolamento, a população precisa de proteção social, a população precisa de saúde, e para que, de fato, a gente tenha todos esses itens para manutenção e para preservação da vida, o Bolsonaro não nos ajuda. Não é possível que a gente tenha um chefe de Estado num país onde nós temos mais de 8 mil famílias que já foram, de alguma forma, impactadas com o Covid-19. São mais de 8 mil, quase 9 mil mortos por conta dessa doença, e um chefe de Estado dizer, e daí? Como se a vida do ser humano não servisse para nada. Então, é lógico que é importante, ninguém está jogando fora a economia, a gente sabe da importância disso, mas para que a gente tenha uma economia forte, a gente precisa cuidar da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente precisa criar condições para que essas pessoas permaneçam em casa. A gente precisa, mais do que esse processo dos R$600, da ajuda financeira que foi dada pelo governo, que não é uma conquista do governo, é uma conquista dos movimentos sociais, do sindicato como um todo, porque as centrais sindicais estiveram na frente da reivindicação, e dos partidos políticos de esquerda, ou partidos políticos que defendem a classe trabalhadora, que conquistaram esses R$600. E agora a política que vem sendo feita é como se o governo federal, esse governo que é tão irresponsável, tivesse dado para os trabalhadores esses R$600 para a sobrevivência da população. Então é super importante a gente dizer, dialogar com os companheiros e companheiras, de que isso não é dado, de que isso é um direito da classe trabalhadora, um direito da sociedade brasileira, para que ela, de fato, companheira Rosana. Rosana, você fechou o microfone de novo, Rosana. Você bateu aí em alguma coisa e fechou. Voltei, desculpa. Então, para nós, eu não sei onde eu parei, mas eu vou tentar repetir o finalzinho agora. Então, para nós é super importante que o Fora Bolsonaro ele esteja no centro das nossas ações, das nossas intervenções. É importante que a gente organize a partir de movimentos muito criativos, que a gente não pode ocupar as ruas, e a orientação não é essa. A gente tem que permanecer em casa, a gente tem que se cuidar para evitar isso, mas a gente precisa construir ações criativas contra esse governo que não representa e que não está dando condições à classe trabalhadora e para a sociedade como um todo sobreviver e não se arriscar ainda mais, para que a gente perca mais trabalhadores, mais homens e mulheres, ainda mais negros e negras, mulheres, nesse processo da pandemia. Então, Fora Bolsonaro é importante para nós nesse período. Outra questão é a gente ter ações solidárias dos sindicatos, das nossas entidades, para arrecadar alimentos, para que a gente arrecade produtos de limpeza, para que a gente construa mecanismo de EPIs para homens e mulheres, para que, de fato, as pessoas não sejam obrigadas a irem para ruas, ocupem as ruas e sejam contaminadas. Então, tem um conjunto de ações, um conjunto de desafios para a classe trabalhadora, para os dirigentes sindicais e para a classe trabalhadora, que é super importante nesse período, nesse processo. E aí, eu devo ter esquecido uma série de coisas, mas como o tempo está acabando, eu vou falar de
algo que é super importante para o movimento sindical. E eu vou falar de três setores de trabalhadores que é super importante para nós nesse período. Primeiro, as trabalhadoras domésticas. Infelizmente, a maioria são mulheres negras, e que a gente sabe, a partir das intervenções das nossas companheiras e da FENATRAD, que a boa parte das trabalhadoras domésticas que foram contaminadas com Covid-19 foram contaminadas no seu local de trabalho. Elas pegam essa doença, são infectadas por essa doença a partir do seu trabalho no lar, de pessoas da classe média que passam, que não tiveram o compromisso de deixar essas companheiras trabalhadoras domésticas em casa. Então, ter ações de solidariedade é fazer com que essas mulheres, em especial essas mulheres negras, tenham possibilidade de se manter em casa e que elas não tenham acesso, infelizmente, a pessoas que são contaminadas e acabam contraindo essa doença e levem para o local de trabalho. Outro setor importante para os trabalhadores e trabalhadoras da Caixa Econômica Federal. A gente precisa ser muito solidário com esses companheiros, com essas companheiras agora. Infelizmente, a gente percebe que um grande número de trabalhadores estão sofrendo assédio moral, violência de todo quanto é tipo, por conta das filas na frente das caixas, e que não é culpa dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente sabe que tem companheiros e companheiras que estão trabalhando mais de 12 horas por dia para dar conta dessa demanda que foi dada. O grande problema é que a forma com que foi organizado ou desorganizado esse processo do auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras e para as pessoas que estão sem emprego, que estão sem modo de sobrevivência, não foi organizado, e aí quem está sofrendo pela irresponsabilidade do governo são os trabalhadores e trabalhadoras da Caixa Econômica Federal. Então isso é muito importante para que a gente faça a defesa desses companheiros e dessas companheiras. E para finalizar, falar um pouco sobre os trabalhadores da área de saúde. Óbvio que tem vários outros setores, mas esses três setores é super importante que a gente não esqueça. São homens, são mulheres que, na sua grande maioria, estão deixando a sua família, que a gente tem informações de médicos, enfermeiros, enfermeiras, de médicas que estão fora do seu lar mais de um mês, que não têm contato com as suas filhas, com seus filhos, com a sua família há mais de um mês, e estão arriscando a sua vida para salvar a vida do restante da população. Então, eu queria muito aqui, para finalizar agora a minha intervenção, o início dessa intervenção, pedir para que as pessoas que possam ficar em casa, fiquem em casa, sejam solidários umas com as outras. Vamos tentar manter a vida da nossa população, em especial a vida da população negra e a vida das mulheres. E para isso, a gente precisa se manter em casa. É importante dizer e afirmar a todos os momentos que a vida das mulheres importa muito para a nossa sociedade e a vida da população negra também importa muito para a nossa sociedade. Então, pedir para que a gente amplie esse processo de solidariedade, ampliar a nossa fala do Fora Bolsonaro, porque ele não representa a classe trabalhadora, ele não representa e não está fazendo um papel que um chefe de Estado deveria fazer nesse processo, e mais que isso, fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras passem por esse processo de pandemia com qualidade, com saúde, para que a gente lá na frente consiga, de fato, mais do que representar o conjunto de homens e mulheres, de trabalhadores e trabalhadoras, saber que a gente vai ter uma economia, mas para ter economia forte a gente precisa ter os trabalhadores, homens e mulheres, e aqueles que, porventura, já não tinham trabalho por conta de todo esse processo econômico que o nosso país é enfrentando, que a gente saia dessa situação, mas que lá na frente a gente tenha condições de ter uma sociedade justa, igualitária, com a presença efetiva de homens, mulheres e da nossa população negra, que na grande maioria são os que sustentam, o que colocam, o que fazem com que o nosso país seja um país à frente, um país vitorioso. Então não tem como a gente ter uma sociedade igual sem pensar na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E, mais uma vez, agradecer pelo convite que foi feito à Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Desculpa ter passado o tempo. Obrigada, companheira Rosana. Bem lembrada a questão da solidariedade, né? A gente tem que lembrar que o movimento sindical é ele que está, né, socorrendo a população hoje, né, durante essa pandemia.
se pensar também, como você mesmo colocou, que a aprovação da renda de R$600 aconteceu mediante a pressão do movimento sindical, do movimento social, e não por opção do governo, né? E a gente vê que, dentre as ações de solidariedade que a gente tem feito, né, agora no 1º de maio foi uma ação grandiosa, né, a CUT Nacional realizou essa ação junto com as outras centrais, e aqui na Bahia, né, nós reproduzimos essa ação, e aí no dia 1º de maio fizemos um drive-in de recolhimento de doações de alimentos e de materiais de higiene pessoal e limpeza para ser distribuído, né, a população que mais necessita nesse momento. Então, a CUT Bahia teve, junto no 1º de maio, nessa ação solidária, né, e arrecadamos, se eu não me engano, 6 mil toneladas, 6 mil quilos de alimentos, né, e que será distribuído entre as famílias que foram cadastradas, né, para esse projeto. Então, quando a gente está falando sempre do problema do coronavírus, e a gente sabe que é um assunto que aflige toda a população, né, e que vem sendo tratado pelas áreas da saúde, pela área da economia, principalmente, que é o que o governo tem debatido, e também da segurança pública. Mas, meio todo esse caos, né, surge a pergunta, como estão as questões relacionadas aos direitos humanos? Então, a gente vai passar para a companheira Marta a palavra. Que alegria, viu? Coisa boa, parabenizar a CUT Bahia, essa nossa central que nos orgulha muito, que tem uma mulher à frente, né? Coisa boa, e aqui nós com 3 mulheres. Agradecer você, Gilene Pinheiro, pelo convite. Quando você me mandou uma mensagem, eu de pronto logo respondi. Ela que também é secretária de combate ao racismo aqui da CUT Bahia, saudar a nossa companheira dirigente nacional da CUT também, da Secretaria de Combate ao Racismo, Rosana Fernandes, agradecer também a Edmilson Barbosa, e já passaram por aqui alguns companheiros e deixaram saudações aqui para a gente. Alfredo, Urpia, Valdemir Medeiros, deixaram saudações aí, Neto, e tem um também paulista, viu, Rosana, que já passou por aqui também, Valmir, é do Químicos de São Paulo, para a gente ver. Tá vendo, Gilene, como essa aí, Valmir voltou aí de novo, como essa live tá boa, nós estamos interagindo aí com as outras capitais também, os outros estados, e isso, para a gente, é muito bom. E dizer para vocês que é importante debate como esse, a CUT vem fazendo a semana de lives, né, de 4 a 8, vai até amanhã, onde coloca aí o mundo do trabalho no meio desse debate, que é um debate importante, que nós precisamos fazer, até para a partir daí estar levantando os questionamentos, e ir também para a luta, como sempre a Central fez, e vem nos pautando, nessa perspectiva também as lutas, os desafios para a nossa sociedade. E dizer, Rosana e Gilene, que eu vou falar aqui desse meu lugar de fala de vereadora, de presidenta da Comissão de Direitos Humanos, e que não está fácil também para a gente, enquanto mulher, mãe, que está no dia a dia aí na luta, nós sabemos o quanto é difícil para todas nós, porque eu já vou começar aqui dando uma pincelada. Na fala de Rosana, ela trouxe aí para a gente alguns dados e elementos importantes. E aí, Gilene, dialogando com você, que é a secretária de combate ao racismo, você também que tem a parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e da Mulher também, né? Em relação à violência nesse período do isolamento social. Tem crescido de forma assustadora. As mulheres têm sido violentadas. Se a gente for pegar os dados, a gente vai ver que tem aumentado cada dia que passa. E, nesse sentido, nós apresentamos aqui na Câmara um projeto de lei de destinação de 5% das vagas em hotéis e pousadas, esses hotéis e essas pousadas que tem um projeto, um programa na Prefeitura Municipal de Salvador, que destina isenção também para essas pousadas e hotéis, de IPTU, e diversas outras taxas também, uma situação diferenciada. Então, nós apresentamos esse projeto, está tramitando na casa, de 5% da destinação dessas vagas para as mães e seus filhos de até 12 anos, porque a gente não pode deixar esta mulher ser duplamente violentada, tirar dela também o direito de estar com seu filho. Então, a Rosana trouxe aí, foi muito bem, Rosana, a sua lembrança,
que é isso que nós precisamos, em período de isolamento, nós precisamos lançar campanha. E também eu queria aqui colocar para a CUT Bahia e para a CUT Nacional, que a gente tem que lançar e dizer a campanha também da janela, do vizinho, porque quando uma mulher está sendo uma casa da gente, quando é roubada, a gente não vai e não coloca lá e não chama a polícia. Então, se a gente vê também uma mulher sendo violentada, vamos fazer o mesmo. Além de ligar para o 180, para o 190, vamos também acionar, vamos fazer cartazes, porque o número está assustador. E isso nós precisamos fazer, eu tenho certeza que a nossa central, com a sua luta do dia a dia, com a luta também dos trabalhadores e das trabalhadoras, de tantos companheiros que já passaram por aqui, muitos que estão também aí nos assistindo, tem este compromisso. Então, falar de direitos humanos, mulheres, raça, trabalho, meio a essa pandemia, é a gente falar que tem classe, tem gênero, tem tudo isso aí, raça, né? A mulher negra, que sofre também essa dupla opressão, de maneira o que interseccionalizada. A racial e a de gênero. Os fatores também que nós estamos passando de alta vulnerabilidade social se sobrepõem também de maneira que o poder público tem uma obrigação de adotar medidas para combater esta situação e promover os direitos humanos. E aí tem diversas recomendações a nível internacional das Nações Unidas, que o Brasil é signatário e que nós precisamos. Entrou aí a nossa presidenta, vou interromper aqui para mandar um beijo para ela. Nossa presidenta Leninha está aqui, mandando também, parabenizando a mim, você, a Gilene, Rosana, em nome da CUT Bahia. E a disponibilidade. Um beijo, meu amor. Tão bom, né? A gente ter a primeira vez que a CUT tem uma mulher dirigindo essa central, isso nos orgulha muito, me representa muito, viu, Leninha? Que orgulho de você ter ido lá na Câmara, junto com Gilene, com as demais companheiras, e você subir naquela tribuna e pedir para aqueles machistas também lá da casa, que é o reflexo da sociedade, calar a boca para lhe ouvir, que você também era vereador e precisava ser ouvida, levar-lhe uma mensagem. É isso que nos orgulha no dia a dia, de ter mulheres à frente da nossa central. Pois é, então, voltando aí, que eu não podia deixar de saudar a nossa presidenta, né, que o Brasil é signatário de diversos tratados a nível internacional e que nós precisamos também buscar e colocar, porque não dá para a gente falar, nós vamos vencer essa situação do machismo, do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, sem a gente romper as barreiras da exploração do dia a dia do trabalho, do mundo do trabalho. Então, isso é essencial. E nós precisamos também, enquanto mulheres, estamos também pautando, aí cada uma em seu lugar, no seu sindicato, no bairro onde mora, onde quer que seja, é necessário a nossa atuação. Imagine, em um momento desse, também, que o governo não tem um pingo de respeito pelo povo, um governo que, quando Rosana falou, eu estava aqui também assistindo, ele estava no STF e, mais uma vez, defendendo para a abertura do comércio. Imagina a irresponsabilidade da quebra do isolamento, a gente já está vendo alguns estados já no caos que já está, falta de leite, falta de respirador, e ele ainda tem essa disfarçatez de defender um absurdo desse. Então, só para a gente esquentar, mais adiante eu vou trazer mais algumas informações da irresponsabilidade deste governo, por isso que a gente está vendo, cada dia que passa, os panelaços estão crescendo no Brasil inteiro, porque antes ainda tinha uma organização, agora é de forma voluntária. A gente passa nos bairros durante a tarde, durante o dia, quando aparece na televisão, as pessoas vão para a janela para bater, ou para a porta, bater panela. E isso também é de forma generalizada. A gente passa nos bairros também, dos mais abastados, está lá também colocando as pessoas batendo a panela, mas também no bairro popular, a gente vai lá também encontra as pessoas batendo a sua panela, demonstrando que a situação do país está difícil e nós só vamos reagir de forma coletiva. Por isso que eu saúdo também
a Central Única dos Trabalhadores, a central que tem essa larga experiência e esse tipo de compromisso em relação à pressão, porque quando chegou num Congresso e no Senado o projeto que o Bolsonaro encaminhou, era de R$ 200, mas a pressão das centrais, dos sindicatos como um todo, e também dos deputados e senadores de esquerda, foi que conseguiu chegar a R$ 600. E mesmo assim, nós sabemos, aí é que nós vamos conhecer e saber das fragilidades também, da época da política de Lula e de Dilma, que nós estamos vendo agora, a exemplo do Cade Único, que era para estar tudo organizado, e a gente não está passando por situações como essa, de ver filas imensas na Caixa Econômica, e Rosana trouxe bem também o nosso apoio, nossa solidariedade aos trabalhadores, porque todo mundo quer trabalhar sábado, domingo, abre mais cedo e vai até a hora que desce, e tem na fila, vai ter que atender até 9, 10 horas da noite, e o trabalhador e a trabalhadora que está ali. É uma sobrecarga. Isso também interfere na saúde mental, e a gente está vendo o quanto está aumentando a questão também da saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras em nosso país. Então, é grave esse momento que nós estamos vivendo. O tema também do trabalho, meio à pandemia, a gente tem observando historicamente, aí eu vou descer um pouco aqui para Salvador, o que é que representa também aqui na nossa cidade. Salvador é apontada como a capital do desemprego. E, ultimamente, já não é nem mais isso. O IBGE já disse que é a capital do desalento, que as pessoas já não saem nem mais para procurar o emprego, porque sabem que vão voltar para casa todo mundo desalentado. E, diante dessa situação, os dados também do IPEA, do IBGE, do DIEESE, traz para a gente também essa análise, uma análise importante, que é do ano passado, de 2019, que a taxa do desemprego em Salvador era de 24,9% da população economicamente ativa. Já a taxa também do desemprego oculto, aquele que está relacionado ao trabalho precário, foi registrada em 6,7% no mesmo período, porque tem esse trabalho oculto que nós sabemos, e quando a gente fala também desse trabalho oculto, e é importante a gente trazer aqui das diaristas, das trabalhadoras domésticas, que também tem, não largam, muitas não estão podendo ficar em casa, a gente diz, fica em casa, o isolamento, faz o esforço, mas se elas ficam com receio, ou eu vou trabalhar para ter a comida, para trazer o dinheiro para casa para os filhos, ou eu vou ter que fazer escolhas. Que escolhas eu vou fazer? Acaba indo trabalhar, e a gente não sabe o risco que estão correndo. Fora as diaristas também, que está dentro desse trabalho aqui, da taxa desse desemprego também oculto, porque não tem registro nenhum, e recebe, e aí tem que ir, porque se não receber a diária, não tem como voltar. Então, é uma situação também muito delicada. E, além do mais, o DIEESE também tem colocado para a gente a questão da dupla opressão das mulheres negras, e crescem também as maiores taxas de desemprego em Salvador. Entre homens brancos, a taxa de desemprego é de 18,1%. Entre os homens negros, é de 22,7%. Entre as mulheres brancas, é de 23,6%. E as mulheres negras, de 26,2%, acima também dessa realidade que nós estamos vivendo. Portanto, as mulheres negras se encontram empregadas comumente no serviço doméstico. A inserção no mercado de trabalho, ela acaba não garante, não permite, que não fornece os melhores rendimentos para essas companheiras nossas do dia a dia, que nós sabemos o quanto é difícil. Também a maioria das trabalhadoras autônomas em Salvador, que o DIEESE também apresenta essas taxas para a gente, a taxa de mulheres brancas autônomas chega a 1%, e das mulheres negras, que no dia a dia a gente sabe que vem até de lá, das ganhadeiras nossas, que vendia o quitute lá atrás, vendia as comidas, desde a época da revolta dos malês, da revolta de Búzios, que a gente ainda vê isso acontecendo hoje, e essas mulheres têm uma taxa altíssima, das mulheres negras autônomas, que é de 14,5%. Por isso que Salvador tem esse cenário, que é um cenário também perverso,
E no período da pandemia, isso também se agrava, que é como Rosana terminou sua fala, da questão do isolamento, quem pode ficar em casa, que a gente sabe que a curva aqui agora no Nordeste e na Bahia tende a crescer, o cuidado, isso aí é estudo, o cientista também que tem buscado, e aí eu quero fazer um parêntese aqui para saudar o governador da Bahia, o governador Rui Costa, com a iniciativa do Consórcio do Nordeste, que é uma iniciativa brilhante, que acaba também trazendo Miguel Nicoleles, atrapalhando esses estudos. Miguel conseguiu reunir com a equipe dele 600 mestrandos e doutorandos para estar nessa pesquisa e buscando. Então, esses dados que estão sendo revelados aqui são dados que nós precisamos fazer também essa campanha e aí saudar a CUT Gilene pela iniciativa do Dia do Trabalho de fazer esse drive-thru para arrecadar e essas famílias cadastradas, para a gente dizer, fique em casa. Aí eu não tenho o que comer, como é que eu vou ficar em casa? Qual a escolha que eu vou fazer? Então, iniciativa dessa, a gente sabe que não vai resolver, que são milhares e milhares, mas ameniza. E se a gente tem um cadastro, a gente tem algo mais que tem uma concretude para a gente poder ir buscar e levar até essas mulheres. Por isso, a importância da solidariedade, a gente precisa, mas quem tem que ter uma iniciativa maior é o governo federal. É esse governo que, dentro da sua irresponsabilidade, não faz, que deveria fazer essas políticas públicas também, essas fragilidades que nós precisamos no dia a dia, o que Rosana já deixou aqui, do fora Bolsonaro, isso já está na boca do povo. E teve o encontro também, teve a reunião do diretório do PT, depois teve a reunião da executiva, e o que nós precisamos é de fazer com que esse grito vá ecoando e vai crescendo cada vez mais, porque o Brasil está pagando um preço altíssimo por eleger Bolsonaro. É claro que nós não tivemos culpa, nós pode dizer também, não votamos, mas aí quando elege, acaba a população toda pagando este preço, que não é um preço fácil, por esse erro que cometeu de eleger uma pessoa como essa, que não tem pré-requisito nenhum para exercer o cargo que ele está à frente, porque ele não tem apreço pela democracia e nem pela vida das pessoas, porque se ele tivesse apreço pela vida das pessoas, a realidade não estaria nesse momento que nós estamos vivendo. E quando ele também vai de forma sem equilíbrio nenhum, com nenhuma serenidade, que ele não tem também, e equilíbrio em relação a como conduzir uma questão como essa, Bolsonaro acaba ameaçando dois finais de semana com atos, aglomerações, o que a gente diz que não pode acontecer, ele vem buscando constantemente aglomerações, levando as pessoas para a rua de forma irresponsável, e que nós também não podemos, de maneira nenhuma, porque isso aí, cada vez mais, é o desastre que aumenta. Em vez da gente controlar o coronavírus, a gente segurar que essa curva se achate cada vez mais, ele está promovendo que essa curva cada vez mais vai crescendo. E a preocupação é essa dos governadores do Nordeste, aí essas iniciativas todas aqui do Consórcio do Nordeste, importante, que teve que ir para a Justiça também, antes para o STF, para tomar algumas medidas de barreira, porque se não tivesse feito isso antes, a Bahia nós poderíamos estar em um pico bem maior, e a situação poderia estar ainda mais grave. Por isso que esse debate que a CUT está promovendo, ele é de fundamental importância, nem só para o mundo do trabalho que está aqui, mas as pessoas também, que tem gente aqui de fora que às vezes entra aqui, estudante, que eu estou vendo aqui comentando, entrou o Roberto. Então, todas essas pessoas que estão ouvindo e estão participando aqui com a gente, têm trazido essa expectativa, essa esperança também, que nós precisamos estar juntos para a gente ecoar e dizer que não tem como mais segurar. O grito já ultrapassou da garganta de todo mundo do fora Bolsonaro, porque tem um limite, e nós não podemos. O homem é tão irresponsável que em uma semana, 2 semanas, ele acabou que os 2 ministros que saíram, né? E agora da Polícia Federal, que ele retirou
o cara do Rio de Janeiro, retirando de outras coordenações também de outros estados, ali é porque está claro, está nítido para a gente, é a questão de Marielle, que ia chegar no filho, aí ele vai ali e tira, então é para a gente ver o quanto a irresponsabilidade de uma pessoa como essa, sem preparo nenhum, e por isso que o mundo do trabalho, as centrais sindicais, antes que as coisas piorem ainda mais, é necessário a gente também, de forma organizada, nós estamos em uma situação delicada, porque nós nunca vivemos um momento desse, virtual, de videoconferência, de tudo isso que nós estamos aqui, nós vimos na eleição, como foi a eleição dele, né? As redes sociais ganharam um espaço importante, ele nos fake news e tudo, e agora é esse mundo que nós estamos vivendo. Então, discutir tecnologia da informação, inovação, isso é fundamental também para o mundo do trabalho. Rosana falou, olha quantas tem homens e mulheres em casa, remotamente trabalhando, então, muito, e o trabalho é bem maior do que você ir lá, porque nós sabemos o quanto a demanda é maior, você acorda ali no horário do trabalho e não tem hora, qualquer momento pode chamar. Então, é por isso que nós precisamos ir para a rua, nós não podemos ir, mas de forma organizada nas nossas redes, nos espaços que a gente tem, cobrar e pedir mesmo, fora Bolsonaro, chamando as entidades de toda a OAB, todas essas entidades que também no dia a dia que têm feito pronunciamento em relação à irresponsabilidade que ele vem cometendo, para que a gente também tome essas medidas. E um caso, e uma situação também aqui de Salvador, Gilene e Rosana, é que 60% das pessoas infectadas pelo coronavírus em Salvador são mulheres, e mulheres negras. Imagine, né? Isso vai contrariando as estatísticas do mundo afora, onde os homens foram os mais atingidos. A gente for pegar a estatística, a gente vai ver, os homens que eram os mais atingidos pelo Covid-19. Já aqui em Salvador é o inverso, são as mulheres que já são 60% dos casos confirmados. Nós pautamos o secretário municipal da saúde, ele que já foi vereador, já presidiu a Câmara, nós cobramos dele muito, e aprovamos também uma indicação solicitando de que ele apresentasse para a gente todos aqueles números do boletim, mas com gênero e raça, para a gente poder ter essa noção exata em Salvador. E ele, ultimamente, tem feito e tem nos mandado. Então, no dia de ontem, bateu o teto lá de 60% dos casos confirmados das mulheres. Então, por que nas mulheres? Aí esse debate que nós queremos fazer, do machismo, do patriarcado, que está aí enraizado, que essas mulheres, na sua maioria, são elas que cuidam da casa, cuidam da família, precisa lidar com as atividades diárias, ir ao banco, ir ao mercado, ir à padaria, ir à farmácia, são essas mulheres que vão. E aí faz um contato, que quando a gente sabe, quando o vírus ainda não está exposto, ninguém sabe se a pessoa está contaminada, então. E é nesse momento que o contato acontece e que o vírus, a contaminação também. E nesse número de 60%, representa também, nessa mesma proporção quase igual, mulheres pretas, porque na Bahia nós temos 86%. Nós somos de mulheres negras e negras, a capital de mais negros e negros fora de África. E, para além disso aí, dessas mulheres negras da periferia. E a gente viu que era o susto que tinha, era o medo da contaminação comunitária, e isso aconteceu. Então, os bairros, cada vez mais os bairros populares, estão aí nessa pressão, nessa situação, e aí o prefeito também, diante da realidade, como também o governador, querendo já fechar tudo, tem que tomar medida, porque se não tomar medidas mais com veemência, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que a gente não vai conseguir segurar, que vai faltar, e a irresponsabilidade do presidente é esse aí. Então, eu queria dar uma parada aqui para falar só de alguns projetos nossos nesse período que nós apresentamos, até porque o tempo já está ali concluindo, para garantir que as pessoas também façam as perguntas e que Gilene também contribua, passe mais informações. Então, nós apresentamos, assim como diversos parlamentares do PT a nível nacional, nós também, baseado na proposta de
Eduardo Suplicy, da renda mínima emergencial, nós apresentamos aqui também um projeto que foi o que deu a base, o corpo, o lastro, para o que o prefeito apresentou, que aqui, Rosana, o valor é de 270. E a gente não teve nem condições de fazer um debate na Câmara para ver se a gente aumentava. Tentamos, apresentamos emenda, toda hora a gente não debate, mas não, esse direito nós não tivemos, como a nível federal aconteceu, e o valor foi aumentado. Então, esse projeto que nós apresentamos, que acabou dando lastro para esse outro, ele também vem através de uma provocação do Sistema Único da Assistência Social, que aqui também foi aprovado, um projeto de lei também que o prefeito encaminhou para a Câmara, para a questão do Sistema Único para regulamentar. Então, com base nesse daí é que nós apresentamos. Apresentamos também um projeto de indicação para o uso do benefício de emergência e divulgação da rede SUAS no período do coronavírus. E aí, falando da rede SUAS, a gente faz um parênteses para lembrar e saber da importância do SUS. A gente sabe, o Sistema Único de Saúde, olha a importância que tem num momento como esse, de uma pandemia. É o SUS que está respondendo a toda essa situação. O projeto de lei também da criação da renda mínima para o mercado informal, isso também nós precisamos ver para os empreendedores, com isenção também de taxas de impostos e também para os catadores e catadoras, que tenha também pagamento de custos fixos durante o período do coronavírus, e também abrangemos mais um pouco as necessidades da renda emergencial para as baianas de acarajé, que essa daí, muitas dessas nós não conseguimos entrar, só quem tinha um cadastro, baiana do acarajé, ambulante, feirante, camelô, barraqueiro, baleiro, taxista, motorista de aplicativo e mototáxi, guardadores de carro, recicladores, titulares também do benefício de moradia popular. Então, nós conseguimos fazer esse debate, também buscando em outros municípios, em outros estados também, como a situação está. E nós também provocamos e pautamos o município em relação ao Fundo Municipal também da Assistência Social, que ele também termina não conflitando com a renda mínima emergencial do governo federal. Por que nós buscamos esse aí? Porque tem algumas categorias que não estão inscritas em nenhum desses outros programas que nós conhecemos, mas que são categorias que são movimentos, segmentos que nós precisamos também buscar. LGBTQI+, em situação de vulnerabilidade social, e essa semana nós recebemos diversas denúncias também da APROSBA, que é a Associação das Prostitutas, que fica ali no Pelourinho, que não está inserida em nenhum cadastro, nenhum programa, mas como é que vai sobreviver em um momento como esse? Porque se você também não tem o que comer, você fica mais exposto, fica vulnerável. Você não tem... Aí, para você adquirir o vírus, e você ter um período curto desse daí, é uma violência ainda maior. As artistas também, os drags, todas essas categorias não estão inseridos. Empreendedores solidários, que a CUT também tem esse debate, com um cuidado imenso, as marisqueiras, pescadores, diaristas, artistas de rua, todos esses nós estamos brigando para ver se a gente consegue inserir. Dono de oficina, borracheiro, que ninguém está abrindo, artista independente, autônomo, serviço de bares, pessoal da agricultura familiar. Então, foram muitas outras ações que nós desenvolvemos, e para concluir, só esse projeto de lei que eu vou falar aqui, que o prefeito vetou. E aí eu digo para ele que o veto dele, para além de ser um veto político, porque nós somos da oposição, ele também é um veto racista, que aí vai muito nesse debate. Nós apresentamos, Salvador tem um déficit de creche imenso. Nós apresentamos um projeto de lei de criação de espaço infantil noturno. Quem é que precisa de creche? À noite ou dia, são as mulheres negras que trabalham e que precisam de deixar seus filhos em locais seguros. E esse projeto de lei, que aborda também a primeira infância, e essas mães que trabalham à noite ou que vão estudar, é porque não teve acesso como nós tivemos no período normal de ir para a escola. Então, só resta aí à noite. E nós precisamos cuidar e ter esse daí. Nós apresentamos toda uma exposição de motivos, de como esse projeto seria, onde estava funcionando já a educação de jovens e adultos, que é à noite, e nada disso foi considerado. Ele vetou. Então, foi um veto
além de político, um veto também racista, porque ele não tem essa dimensão, não compreende a importância também de ter um espaço para acolher aquela criança, menino ou menina, que aquela mãe possa ir trabalhar à noite, que trabalhar no mercado até mais tarde, ou que possa também estudar. Então, Gilene, era um pouco disso aí que eu queria deixar, vou parando por aqui para a gente também ouvir, agradecer mais uma vez e dizer do orgulho que eu tenho dessa nossa Central Única dos Trabalhadores e dizer que contem com o mandato, contem com a gente, para a gente poder ocupar todos os espaços nas redes sociais e criando aí, ó, videoconferência como essa, menores, com os sindicatos, cada um buscando no seu bairro onde mora, vamos fazer videoconferência para a gente estar alertando a população para o fora Bolsonaro, porque esse é o caminho, porque nós não vamos mais segurar na situação em que nós estamos vivendo, mais uma irresponsabilidade, tantas irresponsabilidades cometidas por essa pessoa que não tem apreço nenhum, nem pela democracia e nem pelo povo, pela população que mais precisa. Muito obrigada, Gilene. Um beijo grande para você, dizer do meu orgulho de ter mulheres tão comprometidas, tão brilhantes e tão dedicadas nessa nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Obrigado, companheira Marta. Nós também estamos muito satisfeitos, né? Muito agradecidos. A CUT Bahia agradece imensamente pela sua participação, a participação da Rosana, né? Que tem engrandecido bastante o debate. E aí agora, eu estava lendo os comentários, né? A gente tem muitas pessoas elogiando, né, o tema do debate e alguns questionamentos. Tem um companheiro, Francisco Cowboy, que é eu vou direcionar para a Rosana, que ele pergunta o seguinte, ele fala que falar de direitos humanos no Brasil, ou, na verdade, da ausência deles, se a gente não está automaticamente fazendo um debate racial, se a gente, né, exclui os demais assuntos e volta essa questão dos direitos humanos, a exclusão dos direitos humanos fica intuita justamente para a questão racial no Brasil. E para a companheira Marta, dentre os dados que você colocou, vários dados importantes sobre a pandemia, a gente traz, né, que as mulheres são realmente as mais afetadas, e as mulheres, sobretudo as mulheres negras, e aí a gente sabe sobre a questão do trabalho informal, temos os dados do próprio DIEESE, que fala que 54% dos desempregados no Brasil hoje são mulheres, e as mulheres em condição de subemprego, né, sobre o aumento do trabalho doméstico, o aumento da violência doméstica. E aí a companheira Dina Lopes colocou uma pergunta aqui, que é como mudar esse ciclo, né, como romper esse ciclo de violência e de subemprego, de condição da mulher, com a subrepresentatividade, né? Como você está na Câmara e você vê essa luta, né, pela representatividade da mulher, e que é o meio, né, mas que a gente deveria ocupar, né, são o meio que não tem sido ocupado pelas mulheres, e que isso, na verdade, é fruto, né, da forma como a própria sociedade trata as mulheres. Então, vamos iniciar com a Rosana e depois passar para a Marta. Bom, companheiros e companheiras, acho que enquanto a nossa grande vereadora Marta estava falando, algumas outras pessoas apareceram aí, né, e deixaram algumas mensagens. A gente não consegue escrever todas as mensagens, mas eu queria dar uma saudação aqui aos meninos, né, que estão aqui mandando mensagem, o Edmilson, o Urpia, o Alfredo, o Valmir, de São Paulo, químico de São Paulo, acompanhando a live, mas em especial para as mulheres, né, de ver várias companheiras aí que têm uma discussão muito forte em relação ao tema das mulheres, a situação da mulher trabalhadora, mas que discutem também o tema racial. Companheira Elaine, que é secretária de combate ao racismo da CUT Minas Gerais, que está acompanhando a gente, companheira Marlene, a Jana, que é do Solidarity Center, a companheira Lucila, a nossa presidenta da Confederação Nacional do Ramo Químico, a Lucineide, e a Laís. Então, são companheiras que deixaram mensagens aí, que às vezes a gente não consegue, no meio da fala, anotar, mas a gente, com certeza, leu as mensagens que foram colocadas aí no chat. Muito obrigado por estarem participando e elogiarem esse momento. Bom, respondendo, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, o questionamento do companheiro, mas se os direitos humanos, se discutir direitos humanos
automaticamente já discute o tema racial, é isso? Isso. É sinônimo, né? Sim? Se é sinônimo, isso. Isso. Ó, na verdade, é importante que, assim, ó, nós vivemos numa sociedade ela é muito diferente. O Brasil, ele é um continente e que, se pensar, nós temos todo o continente europeu dentro do Brasil. Nós temos realidades diferentes, realidade social diferente, nós temos realidades sociais, regionais, e que faz a gente ser essa diversidade de pensamentos, de ideologias e de organização que nós somos aqui no Brasil. É muito difícil separar o debate dos direitos humanos com o tema das mulheres, com o tema dos indígenas, com o tema da juventude, com o tema do combate ao racismo. Todos esses temas estão dentro do debate dos direitos humanos. Só que existem especificidades de cada setor e que a gente tem que entender essas especificidades. Não tem como a gente fazer um debate ou construir ações para as mulheres sem entender que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência no Brasil. Não tem como a gente fazer uma política de juventude sem a gente entender que a juventude negra é aquela juventude que morre por balas perdidas ou balas achadas, né? Que a gente tem essa coisa assim, todos os dias nas periferias das grandes cidades. É até interessante dizer que nesse processo da pandemia houve uma diminuição do número de mortes violentas da juventude nas periferias das grandes cidades pelo Estado, né? Então, a população jovem negra morre menos vítimas de violência da polícia. Entretanto, ao mesmo tempo, grudado com essa informação, tem um aumento das mortes da população negra. Entendeu? Então, não tem como a gente discutir algo no macro sem fazer esse recorte racial, sem fazer o recorte de gênero, sem fazer o recorte dos indígenas. Então, é super importante que os direitos humanos tenham essas bandeiras muito claras, muito fortes, muito firmes, mas a gente precisa ter espaços específicos desses setores para que a gente, de fato, construa políticas que dialogam, mas que representam o conjunto da sociedade. Então, por isso é importante você ter espaços específicos para que a política seja uma política que atenda, de fato, as necessidades do conjunto de homens e mulheres, da sociedade, de trabalhadores e trabalhadoras. Talvez eu não tenha entendido a pergunta, mas se eu entendi, é mais ou menos isso que a gente pensa. Os direitos humanos é uma caixinha que engloba todos os setores, mas é importante ter momentos específicos para discutir a vida de cada um desses setores, que infelizmente são os setores mais marginalizados historicamente no nosso país e no mundo inteiro, né? Se a gente pensar, eu vi que a Jana apareceu aí, a gente sabe que em Nova York a população negra é 22% e é mais de 30%, quase 40% a quantidade de mortes vítimas da pandemia. Então tem algo que é errado na nossa sociedade, né? E é por isso que tem setores separados e que dialogam entre si. É isso. Obrigado, Rosana. Mas é exatamente isso que a colocação do companheiro. A companheira Dina Lopes, que é a nossa companheira Lucivaldina, que é a secretária de Mulheres da CUT Bahia, que fez a colocação sobre a questão da representatividade, de como romper esse ciclo, né? Que agora eu passo para a companheira Marta. Pronto, Gilene. Mas Dina também está aí, Dina Lopes? E Dina Lopes é da TV Quirimurê, essa nossa TV importante. Mas foi Lucidalva, que é a secretária de Mulheres, né? Essa nossa negona também de respeito. Um abraço, Lucidalva, e obrigada também pela pergunta. Aí é uma reflexão que tanto o mundo do trabalho tem que estar afinado nesse discurso, e bom que eu estou aqui à frente de duas mulheres importantes na frente das secretarias da Central a nível nacional e a nível estadual, para a gente também levar esse debate. Como vai ficar pós-pandemia esse nosso
o mundo do trabalho, a vida das pessoas, todo mundo, enfim. Porque é necessário, aí cabe para a central, a gente está repensando todo esse momento do trabalho, da renda, de que forma nós vamos atuar. E aí, Luci Valdina, a CUT tem feito isso, e a gente tem que intensificar, que é a questão também da política municipal para a economia solidária. Por quê? A gente sabe que quando esse momento passar, e eu acredito que dias melhores virão, Márcia Novaes, Martinha aí, ó, mandando um abraço para mim, para você, Rosana, e para a Gileide também. Quando esse momento passar, é necessário a gente ter como nós vamos, que muitos vínculos já foram quebrados e continuam quebrando. Então, nós precisamos, de novo, reaproximar. E a política também, se a gente busca municipal de economia popular e solidária, essa também é um caminho, porque no caso de Salvador, que foram os dados que eu passei, Salvador é uma cidade de serviços. Então, se é uma cidade de serviço, é uma cidade que no seu bojo já tem trabalho já muito precarizado. Então, se a gente consegue implementar a política de economia solidária, isso também é uma alternativa provisória, de autogestão, como resposta também ao desemprego que nós já estamos sofrendo, já está assolando, e que depois da pandemia, isso também vai piorar ainda mais. E a gente também mexe nessa questão estrutural e conjuntural também do trabalho informal. É um debate que nós precisamos também apropriar e estar buscando. Eu tenho certeza que a CUT vem fazendo com muita capacidade, que é também por meio do cooperativismo, da autogestão dos trabalhadores, das pessoas excluídas no dia a dia também, por se tratar também de demandas reais, e as formas também, que isso pode servir também como meio para depois a empregabilidade, para os benefícios sociais, culturais, ambientais, é o que nós precisamos, de estar buscando e de estar dialogando. A outra situação também, nós precisamos estar pautando o Estado, o município, a União, nas esferas todas, para a questão da moradia. Porque se hoje a gente está vendo essa situação de como o vírus tem tido uma propagação em uma velocidade maior quando chega nos bairros populares, porque as casas é uma colada na outra. Aí não tem como você dizer assim, olha, bota um no quarto, o outro fica em outro lugar. Às vezes só tem um cômodo ou dois. Como é que você vai fazer uma divisão dessa? Não tem como. Então, tem que repensar urgentemente a política de moradia. Como vai ser as casas, como você vai desenhar, é a minha casa, minha vida, mas não, vamos combinar como vai ser. Após isso aí, está dando um choque para a gente poder aprender e bater também lá na porta e dizer, não pode funcionar, mas desta forma. E se a gente também busca essa questão das moradias de forma adequada, não como nós estamos vendo aí, esses aglomerados todos, que não tem como você segurar uma situação como essa, associada a essas políticas também do cooperativismo, da economia solidária, porque a gente sabe quanto nossas mulheres têm essa capacidade. Eu já trabalhei aqui no programa Vida Melhor Urbano, que acompanhava um pouco, e aí é isso também que vai ficar para a gente depois, acompanhava um pouco onde tinha aquela chamada base comunitária, que eu não tenho muita simpatia, mas onde instalava a base comunitária, ia junto também esse programa, que era para levantar a realidade, e Rosana trouxe bem aqui a situação da bala achada, da bala perdida, da bala dirigida nos nossos jovens negros, e quando a gente ia para o bairro para fazer esse levantamento, a maioria era o que era negro, jovens negros que estavam lá. Meninos, assim, de 15, 16, 18 anos, e com um potencial grande. Aí, Luci Valdina, é a gente também aproveitar que a cultura, para a gente, ela é estratégica. E a gente tem visto na nossa cidade, aqui, quantos grupos tem de sarau, de hip-hop, de batalhas. Então, vamos pautar o Estado para que também tenha condições de editais de cultura voltado para esse segmento. Então, nós vamos
pensar de rede. E a outra é a questão também da população em situação de rua. Por quê? Aqui mesmo, em Salvador, como em outros estados, está alugando muito hotéis, motéis, pousada, tirando a pessoa da rua e levando. Eu tenho questionado muito a secretária. Ligo para ela, mando ofício, secretária, depois já estava em uma live, eu entrei para perguntar isso a ela. Depois que passar esse período, essas pessoas vão continuar lá no hotel ou não? Vai voltar de novo para a rua? Qual é a garantia que a gente tem? Então, são esse debate, toda essa preocupação que você está tendo, Luci Valdina, que a gente precisa também, porque a população em situação de rua já tem quebra de vínculo, já não tem mais aonde ir, está ali na rua, ninguém nem olha, ninguém quer saber como é que você leva uma pessoa em um período como esse para colocar em um hotel, em um espaço, e depois acabou, vamos voltar de novo para a rua, essa política que nós queremos, não. Então, o Brasil, o mundo, pós-pandemia, Salvador, onde for, a Bahia, pós-pandemia, nós vamos ter que colocar, cadê os orçamentos dos estados, do município e da União? Então, nós vamos ter que entrar mesmo para dentro, no debate das peças orçamentárias, tanto do plano plurianual, que é onde tem a política maior macro, e as duas onde delimita, que é a LDO, as diretrizes que vão apontar para onde o dinheiro vai ser destinado, e a gente buscar e cobrar também editais para essa nossa juventude negra, para a nossa juventude no geral, que garanta também que os editais venham com essa rubrica específica, e também a questão do cooperativismo, da economia popular e solidária, e aí acho que a gente tem que ir reinventando a todo momento e trazendo e pautando o Estado, porque nós não vamos dar conta se não tiver o Estado colocando lá também orçamento e priorizando políticas públicas e direcionando para a geração também de renda e de trabalho de uma forma que seja uma forma de transição, até se consiga de novo reerguer e voltar. Então, isso também é uma política que é direcionada aos direitos humanos, direito humano fundamental, que é você ter o direito à moradia, ter direito ao trabalho, ter direito a comer. Isso é o mínimo. Se você não tem, que ser humano é você? Então, não existe. Então, nós precisamos, e nós sabemos como isso recai sobre os nossos ombros, de mulher e de mulher negra. Isso, a carga, o peso, ainda é bem maior, e não vem de agora. Então, nós também não vamos nos desestimular, porque nós também fomos forjados nas lutas, e Zumbi lutou 100 anos, e nós não vamos desistir. Então, é o Fora Bolsonaro. Obrigada novamente à companheira Marta. É isso aí, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar nas lutas, né? E as lutas que a CUT tem organizado, e tem organizado muito bem, né? Nessa nova metodologia, agora, em meio à pandemia, com essas lives que estão sendo feitas para fazer reflexões de temas diversos com o trabalhador, e amanhã a gente continua a live sobre saúde mental, né? E a gente espera que as pessoas entrem e que façam seus questionamentos e façam também as suas contribuições. Eu vou agora, devido ao horário, vou passar para a Rosana fazer as considerações finais, depois a Marta fazer as considerações finais. Bom, companheiros e companheiras, primeiro eu queria agradecer muito a quem acompanhou, né, a live, esse debate tão importante, tão central, não só para a organização da CUT, do Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, os seus diversos sindicatos, confederações e federações. Então, queria muito agradecer, porque o sucesso também das lives é o acompanhamento de companheiros e companheiras, e que tendem a necessidade, nesse momento, de fazer um debate tão importante, não só para a classe trabalhadora, mas para a sociedade como um todo. Para finalizar, eu queria falar acho que duas coisinhas assim, que eu acho muito importante nesse processo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ser uma das bandeiras de luta nossa, e que a CUT vem fazendo esse debate com muita propriedade, tentando fazer também com os movimentos sociais, que é a taxação das grandes fortunas, né? Algo super importante. Nesse momento, a gente precisa, de fato, fazer esse debate com a classe trabalhadora, mostrar para homens e mulheres que quem mais tem
quem mais tem recurso, quem mais tem dinheiro, quem é mais rico, quem são os milionários, é que devem pagar mais impostos nesse país. Porque, infelizmente, o trabalhador, ele paga imposto sobre tudo, e aquelas grandes fortunas não são taxadas nesse país. Então, fazer esse debate sobre a taxação das grandes fortunas é muito importante. A gente precisa fazer esse debate, a gente precisa fazer o debate sobre o governo, de baixar juros, que é importante nesse processo, nesse período. A gente precisa fazer o debate com a classe trabalhadora da importância do governo tirar da responsabilidade de trabalhadores e trabalhadoras, da sociedade como um todo, contas que parece pouco, mas para a vida das pessoas é muito importante, que é a conta de água, a conta de luz, conta de gás. Então, nesse momento, exonerar a população em relação ao pagamento dessas contas é fazer com que as pessoas tenham mais direito a comer, porque quando se você vai pagar luz, para muitas pessoas, para muitos trabalhadores nessa pandemia, se você pagar a conta de luz, se você pagar a conta de gás, você vai deixar de comer. Então, a exoneração dessas contas são muito importantes. Uma das grandes tarefas desse governo deveria ser revogar o teto de gastos, né? Eu acho que essa seria uma grande ação para a classe trabalhadora, para a sociedade como um todo, e investir de fato no sistema de saúde, de seguridade social, valorizar os profissionais que estão aí colocando a sua vida em jogo para salvar a vida de outras pessoas. Então, são um debate que a gente precisa, de fato, fazer com a classe trabalhadora, com a sociedade, para que, de fato, a gente construa essa sociedade que a gente quer. E aí, para finalizar, eu disse, respondendo a pergunta do companheiro, falei um pouco sobre essa coisa da violência, né, que diminuiu nas periferias por conta do isolamento social, mas, ao mesmo tempo, aumento das mortes por conta da pandemia, de pessoas, de homens e mulheres das grandes periferias que foram infectados com o Covid-19. E aí, tem uma frase que uma pessoa falou um dia desses, e não tem como finalizar essa minha participação aqui sem falar sobre isso. E a frase ela é assim, que a necropolítica, ela funcionando sem a utilização de balas pelo Estado. Então, você está tendo um genocídio da população negra sem a utilização de balas e a custo zero, né? Então, nada mais do que essa irresponsabilidade desse governo com a população mais carente, os que mais estão precisando nesse momento, é isso. É uma forma de você ampliar o genocídio de uma população que é extremamente precarizada, que mora nos piores locais, na periferia, sem saneamento básico, sem segurança. Então, é mais uma forma que o Estado tem da manutenção do genocídio da nossa população negra. Então, o que não poderia passar por essa live sem falar dessas questões que é tão importante para a classe trabalhadora, para a CUT e para a sociedade como um todo. Então, eu queria mais uma vez aqui agradecer a todo mundo que está acompanhando, mas, em especial, agradecer a Marta, essa grande mulher negra que representa um partido dos trabalhadores, que representa um conjunto da sociedade brasileira, tão importante, e tá nesse momento contigo, fazendo esse debate, foi super importante e engrandece também a minha pessoa. Agradecer a Gilene, e agradecendo a Gilene, agradecer a toda a direção da CUT Bahia por estarem promovendo esses debates, agradecer o Edmilson, agradecer a Leninha, maravilhosa, um beijo para você que acompanhou a live aqui junto conosco. Então, é super importante que a CUT, que outras CUTs, que a gente sabe que tem outras CUTs que estão acompanhando esse debate aqui agora, porque a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo está reproduzindo, né, esse debate, que outras CUTs façam esse debate tão importante para o conjunto da classe trabalhadora. E finalizar dizendo assim, vidas negras importam.
A gente tem que ter isso como uma das grandes ações nessa. A gente precisa, de fato, construir políticas para representar o conjunto, e representar o conjunto, não representar somente aqueles que têm carteira assinada, que têm proteção social, mas representar o conjunto da classe. E representar o conjunto da classe é representar a população negra, é representar, em especial, as mulheres negras, que historicamente ficaram na marginalidade da sociedade. Então, nós queremos uma vida melhor. Mas para ter uma vida melhor, ter uma sociedade justa e igualitária, a gente precisa, inclusive, ter o movimento sindical e os movimentos sociais representando esse setor, que sempre foram tão discriminado na nossa sociedade. Agora tem um detalhe, nós somos fortes, a gente tem um casco duro e a gente está sempre na luta. A Marta lembrou muito bem, a luta de Zumbi dos Palmares, a luta de Dandara não pode ser esquecido. E nós estamos aqui nas trincheiras para, de fato, fazer com que nossa população saia dessa situação de precariedade, essa situação ao qual está submetida agora com o Covid-19, com a pandemia que vem estabelecida no mundo inteiro. Então, viva a CUT, viva a classe trabalhadora, viva a população negra, viva as mulheres, e junto a gente vai transformar essa sociedade. E mais do que isso, fora Bolsonaro. Obrigada, companheira Rosana. Agora a companheira Marta com as suas considerações finais. Você está sem voz, precisa abrir seu microfone. Obrigada, Rosana. Aqui, Rosana foi tão brilhante no fechamento aí dela, nas considerações finais, Gilene, que trouxe esse debate importante da taxação aí das grandes fortunas, e o debate também que está lá na Câmara Federal e no Senado em relação redução de salário, né? Isso também é um debate que isso vai recair sobre os ombros também dos homens e principalmente das mulheres. Isso recai de forma muito violenta. Por isso, que essa live de hoje traz para a gente essa dimensão dessa importância de como nós precisamos cada vez mais estarmos organizados. Até porque durante séculos e séculos foi negado a nós, mulheres negras, a oportunidade de contar nossas próprias experiências e história, que ninguém nunca nos escutou. Não, essas mulheres aí não tem que dar voz nenhuma a ela, não. Vamos ver por aqui das nossas revoltas da Bahia, a revolta de Búzios, de Malês, que Luísa Maim, que se destacou e foi lá e peitou. Mas se a gente for ver a revolta de Búzios, não foi a mesma coisa. Então, só os homens, mesmo assim, naquela situação, a visibilidade era para os homens. Por isso que é importante as centrais sindicais, os sindicatos, ter secretaria de mulheres, de combate ao racismo, LGBTQI+, para a gente poder ir desmontar, porque o conceito ocidental, sexista, racista também, de quem quer o quê? Quer eliminar a nossa possibilidade intelectual de pensar, de refletir, de elaborar, de formular. É isso que, no dia a dia, a gente compreende. O processo de exclusão e de opressão também, que incide sobre todos nós, o povo negro, as mulheres, os homens negros, principalmente as mulheres negras, combinas o quê? Vem bem ali, acertadozinho, o racismo, o machismo, os preconceitos de classe, como nós começamos aqui falando, que as colocam em condição de explorada, de triplamente explorada. Então, isso é uma realidade muito dura e que nós precisamos reagir. Eu sei que a CUT já tem elaborações importantes, mas o momento que nós estamos vivendo requer também elaboração, rever, fazer uma revisitar, buscar lá as nossas formulações, para a gente estar deixando lá também à disposição do sindicato da classe trabalhadora, a plataforma feminista, antirracista, anticapitalista, porque isso também ajuda até as companheiras que estão entrando para trabalhar para a fábrica e tudo, se é que a gente, pós-pandemia, como vai ficar o mundo do trabalho, mas é necessário também a gente ir construir, pensar nessa direção, porque se a gente
também não busca, dentro da nossa realidade, tá dialogando, tá fazendo isso aqui, esse momento nosso hoje foi uma aula. Eu aprendi um bocado aqui com Rosana e com Gilene. Imagine qual é a troca de saberes nosso aqui. Isso é assim que a gente, no dia a dia, aprende, é assim que a gente melhora, a gente formula, a gente escreve uma coisa, a gente vai ouvir de outra, a gente já vai reformular dentro de outro desses nossos conceitos do dia a dia, porque se a gente não fizer isso, a gente acaba também ficando isolado, ou então a pressão nas nossas mentes é demais. Esses espaços são espaços que, na maioria das vezes, foram construídos no espaço do parlamento para os homens, então a gente está lá cada vez mais, mas mesmo assim ainda em minoria, e nós precisamos mudar realidades como essa, de ter jovens, mulheres, LGBT, povo negro, está ocupando mais esses espaços de poder, de decisão, de formulação, e por onde passa também a aprovação das políticas, que a política passa por lá. E se não tiver representação que consiga dar conta desta pauta, nós vamos continuar o quê? Indo lá, em cima do lobista lá, e cada dia uma bancada cresce, é a bancada evangélica, é o Bolsonaro agora retraindo, indo para o Centrão, com medo de passar lá o impeachment dele, então ele já fez um giro, já nomeando, já dando ministério para o Centrão, voltando aí com os evangélicos também para trazer. E quando a gente fala evangélico, a bancada não é de colocar nenhum preconceito, nenhuma intolerância. É para trazer, porque eles mesmos se denominam assim. É para refletir que aquele espaço ali não é igreja. Quem quer refletir, meditar sua religião, vai na sua igreja, ou na católica, ou na evangélica, ou no candomblé, onde a sua é uma coisa individual de cada um. Não é aquele espaço ali que você vai estar trazendo isso. Então, esse gabinete do ódio que tem promovido foi um pouco do que a gente viu ontem, aquela cena horrível dentro do ônibus, daquela jovem que está internada e tudo mais. Então, esse gabinete do ódio vem trazendo essa intolerância, essa raiva, esse rancor das pessoas, e que as pessoas não conseguem mais olhar um para o outro. Agora a gente não pode mais usar aqui, ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente não pode nem pegar na mão, só pode dar abraços virtuais, mas pegar na mão não podemos. Mas é o momento também da gente ter essa oportunidade, estamos em casa, vamos fazer como o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva ficou esse tempo todo lá, em Curitiba. Foi o que ele fez, ele leu muito, leu, e um dia que ele esteve aqui, ele falou que ele leu sobre todas as revoltas, que ele fez uma releitura. Então, é necessário a gente buscar revisitar também todas essas nossas revoltas, as revoltas escravas, negras, e vamos também ver como é que nós vamos enfrentar esse novo desafio. E queria terminar dizendo que tem uma frase de um poeta, que ele já não está nem mais entre nós, que ele disse: se Palmares não vivem mais, faremos Palmares de novo. Um beijo grande. Muito bem, muito obrigada, Marta, muito obrigada, Rosana. A gente pega todas essas informações colocadas pela Rosana, né, e os dados também trazidos pela Marta, e a gente consegue, concentrando todas essas informações, a gente pode dizer que realmente as mazelas, né, da pandemia, elas estão direcionadas, né, elas têm raça, elas têm classe, elas têm sexo determinado. Então, esse debate foi muito importante, né? Eu aprendi bastante também, agradeço a todas, agradeço a todos que estão acompanhando a CUT, né? Reafirmo que amanhã teremos uma live sobre saúde mental, e que é uma live também muito importante, que dialoga com a nossa live, né? Dialoga com as questões das mulheres também, dialoga com as questões raciais, né? Então, agradecer a todos, dizer que a CUT agradece a contribuição de todas, né? E nos vemos em breve.